seria o principal motivo que você citaria sobre essa expansão do cristianismo? É a religião mais difundida, a mais pregada em todo o mundo. Qual que você citaria como motivo? Por que o cristianismo cresce tanto e ainda continua crescendo? E eu diria não só o cristianismo, como o próprio islamismo e tal. Hoje eu até nem sei se proporcionalmente o islamismo não cresce mais do que o cristianismo, mas são as religiões das conversões. O motivo é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Por que a gente está fazendo um podcast sobre cristianismo? Não é só porque a gente precisa saber mais sobre o cristianismo, mas porque a gente quer produzir conteúdo para que as pessoas percam os preconceitos que elas têm em relação ao cristianismo e se abram para ele para descobrir que é possível viver uma vida melhor com Jesus. Jesus pode ensinar as pessoas a viver uma vida melhor. Alguém pode dizer, eu amo a Cristo, mas não amo as igrejas. É um pouco complexo isso, porque realmente as igrejas, elas institucionalizaram o que era para ser um estilo de vida. Sim. Agora, Cristo também é as igrejas, porque ele diz lá em 1 Coríntios 12, que Cristo é um corpo com muitos membros diferentes, mas que tem um único cabeça, Cristo. Então, eu preciso sim me conectar a uma igreja e eu caminho com essa igreja. Se em algum ponto eu perceber que eu não estou mais sendo alimentado na minha fé, que eu não estou mais me mantendo firme, motivado, caminhando, eu procuro uma outra família que também é uma família de Jesus e eu continuo caminhando. O principal motivo dessa expansão é que nós não queremos guardar para nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus fala que o reino dos céus é como alguém que achou um tesouro. Se ele achou um tesouro, e ele não está querendo enterrar e ficar só com ele está querendo transmitir para os outros. O que foi bom para mim, eu quero para você também. Então, na verdade, o cristão, ele convida as pessoas, primeiro, a caminhar com eles. Caminhe comigo, porque eu sou um discípulo de Cristo. Eu imito a Cristo. Você acha que esse é o propósito do cristão? Sim. Amar a Deus, amar as pessoas. E eu diria que muitas vezes amando as pessoas que elas vão conhecer a nós e vão ver que nós as amamos e elas vão perceber que, na verdade, nós apenas refletimos o amor de Cristo. E, através de nós, elas vão conhecer a Cristo. Quando a gente fala que o cristianismo parte de uma experiência pessoal, muitas vezes vai começar através de algum discípulo que vai andar conosco e que vai nos apresentar Jesus. Sim. E aí Jesus vai se apresentar para nós e a gente vai ter essa convicção. Eu não vou ser cristão porque o meu pai e minha mãe são cristãos. Eu vou ser cristão porque eu ouvi a voz de Jesus. Eu vou ser cristão porque eu convivo com Jesus, eu me relaciono com Jesus e ele transforma a minha vida. A gente tem como exemplo de Paulo, que a gente citou no começo do podcast. Antes ele ouvia falar de Jesus, mas não entendia do que se tratava, quem era Jesus. Mas a partir do momento que ele viu Jesus, ele ouviu a voz de Cristo, ele falou, é esse cara que eu devo seguir, é esse cara que eu devo ter como exemplo de vida. Então ele se converteu através de uma experiência com Cristo. Então muitas vezes a gente acha que as pessoas têm que se converter porque a gente acredita. Faz isso, segue esse padrão de normas e aí você será salvo. Mas não, você tem que apresentar Jesus para pessoas e deixar que elas sozinhas tenham experiência com Cristo. Eu acho que a gente precisa ser menos legalista nesse princípio das coisas, do que fazer para ser cristão, e simplesmente dizer, caminha comigo, veja como eu vivo e vamos conversar. E na medida que você caminha comigo e eu caminho com Cristo, Cristo vai ser conhecido por aquela pessoa. Você começa a ter experiências, né? Sim. E isso vai te modificando naturalmente, não é algo que você tem que se esforçar para fazer. É uma transformação natural, não uma transformação imposta. E que não vem das nossas forças, né? Sim, não. E na filosofia tem uma frase que diz o seguinte, que o maior inimigo da verdade são as nossas convicções. E convicções são formadas com base em conceitos que nós temos. E, na maioria das vezes, preconceitos que nós temos. Eu ouvi recentemente... Tem inclusive o filho do rei do Marrocos, que ele é refugiado no Brasil, porque ele foi fazer um trabalho de faculdade, se eu não me engano, ele foi estudar o livro de Atos, e estudando o livro de Atos, ele descobriu que tudo que falavam para ele no islamismo em relação ao cristianismo não era verdade. Aí ele falou que quando ele leu aquilo, ele falou, está errado o que me falaram. Eu vivia um preconceito. E aí ele começou a se relacionar com o texto bíblico e Cristo se apresentou para ele a ponto dele ter que se refugiar no Brasil, porque senão lá ele seria preso e provavelmente morto. Ele não tem contato com a família dele.
e ele está no Brasil refugiado, disposto a morrer por essa fé, porque ele tinha um preconceito que quando ele foi ler os textos que falam do cristianismo, ele descobriu que era mentira. Por si só, ele conseguiu. E esse é o principal problema, e é isso que a gente quer desconstruir no Centro Ideologia. A gente quer desconstruir ideias, ideologias, conceitos que foram impostos. Narrativas. Que não são realmente aquilo. Pegar essa informação e falar assim, toma, você vai, a partir daqui... A partir da informação que é a verdade, você vai construir a sua própria opinião. Não a partir de conceitos, você criar o seu próprio conceito, mas entender o que de fato é a verdade, entender o que de fato transforma. É a informação, é o conhecimento, é a única coisa e que é ter o capaz de acesso a transformar. essa informação. Com né? certeza.